Estou de luto. De luto por você que estava esperando uma baixa na taxa Selic. Dentro do esperado, a taxa Selic subiu 0,5 pontos percentuais, saindo de um patamar de 10,75% ao ano para um patamar de 11,25% ao ano. Se você não investe em renda fixa, talvez seja o momento de você aproveitar essa oportunidade. Se você é planejador financeiro, você sabe que essa é uma oportunidade de fazer seus clientes ganharem mais sem se expor tanto ao risco. Hoje a gente vai falar sobre esse aumento na taxa Selic que já é pela segunda reunião consecutiva, né, vem sofrendo esse aumento, e a expectativa para a próxima reunião do Copom e como isso impacta no seu dia a dia. E a importância dessa taxa de juros, para você que não entende o que é, eu vou explicar hoje como é que funciona essa taxa de juros, o que ela é de fato. E se você que trabalha no mercado financeiro ainda não sabe como essa mudança pode impactar na vida financeira dos seus clientes, fica nesse vídeo. Esse vídeo é para você também, tá? Então vamos lá. Os juros no Brasil dispararam, contrapondo todos os outros, ou pelo menos a maior parte de todos os outros países em relação ao mundo, tá? Enquanto todos os outros países estão no momento de queda de taxa de juros, o Brasil, se contrapondo, decidiu tomar um movimento oposto, decidiu aumentar a taxa de juros. E muito disso vem devido ao risco fiscal que o nosso país está oferecendo ao seu investidor, ao investidor internacional, ao investidor estrangeiro. Devido a isso, o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do nosso Banco Central, aqui a gente chama de Copom, ele se reuniu semana passada, entre terça e quarta-feira, e decidiu, mais uma vez, aumentar a nossa taxa de juros. Isso reflete tanto nos investimentos conservadores, reflete diretamente nesse tipo de investimento, nos investimentos de renda fixa, e também reflete nos investimentos de renda variável, alguns diretamente e alguns indiretamente. Por quê? Porque se a gente tem um movimento de alta de taxa de juros, os investimentos atrelados a essa taxa de juros, atrelados ao CDI, eles tendem a ser mais atrativos. Consequentemente, muita gente resgata seu dinheiro de renda variável e coloca em renda fixa. Para aquele cara que deixa dinheiro na poupança, só lamento para você. Só lamento porque você está deixando de ganhar um valor, um rendimento muito maior, com o mesmo risco que a poupança te oferece. Risco praticamente zero. Então vamos lá entender um pouco sobre essa taxa de juros. O que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela é a taxa base de juros nacional. Ou seja, todos os outros juros do mercado, eles têm uma determinada influência, alguns diretamente, outros indiretamente, pela taxa Selic. Tá? A política de controle da Selic é uma política de controle da inflação. Então a taxa Selic, ela pode aumentar, ela pode ser mantida, né, no mesmo patamar, ou ela pode reduzir. Só tem esses três caminhos para a nossa taxa de juros nacional. E o Copom, ele se reúne a cada 45 dias em média, justamente para tomar essa decisão. E essa decisão, ela vai levar em consideração aspectos internos e aspectos externos. Dessa vez, o Copom, obviamente, né, se a gente voltar um pouco no tempo, desde 2022, que a nossa taxa Selic estava em 13,75% ao ano, o maior patamar dos últimos anos, a gente vinha entrando em um ciclo de queda de taxa de juros, até a nossa taxa de juros bater 10,5% ao ano, que foi na penúltima reunião. Já estava nesse patamar. Na antepenúltima reunião foi quando a gente teve um movimento de queda. Na penúltima a gente teve um aumento, né, de 0,25 e nessa última agora a gente teve um aumento de 0,5 pontos percentuais. Por que o nosso Comitê de Política Monetária está optando por aumentar a taxa de juros? Juros americanos estão altos. Risco fiscal do Brasil, devido a vários impostos em que estão surgindo, estão sendo elevados, em relação à meta da Selic, em relação à meta do IPCA, em relação a diversas políticas também que estão surgindo aqui no Brasil. Essa taxa de juros, explicando mais a fundo, ela é reflexo de um país emergente que está passando por uma crise fiscal. Então,
por essa crise fiscal, o país decide aumentar, o Comitê de Política Monetária, né, o Banco Central decide aumentar a taxa de juros para trazer capital externo. Fica mais atrativo para o investidor internacional trazer o seu dinheiro para o Brasil. E recentemente a gente teve as eleições americanas, a gente também está passando por uma alta do dólar. Então, para o investidor americano trazer o seu dinheiro para um país feito Brasil, em que o juros está atrativo, que vai converter a moeda em $1, quase R$6. O cara tem $1.000, vem investir aqui no Brasil R$6.000. Para esse cara, uma taxa de juros alta é extremamente atrativa. Porque além de seu dinheiro ser mais valorizado, os juros nacional, o Tesouro Direto brasileiro, vai fornecer uma boa rentabilidade, então esse cara não vai correr nenhum risco. Então é atrativo para esse cara trazer o capital dele para o Brasil. E é isso que o Banco Central quer, trazer capital externo, justamente para sanar esse déficit fiscal que a gente tem. Então esse é o motivo principal pelo Comitê de Política Monetária ter, obviamente, e com muita inteligência, aumentado a taxa de juros nacional. E a expectativa é que a gente ainda tenha mais um aumento até o final do ano. Porém, com a nova nomeação do presidente do Banco Central, ter sido a nomeação do presidente da República, e o presidente da República adotar uma política mais voltada para a esquerda, a tendência é que, no médio prazo, essa taxa Selic volte a cair, até porque a inflação no Brasil ela já foi controlada. E aí você me pergunta, né, Marcos, se essa inflação já foi controlada, por que a taxa Selic está subindo? Porque a Selic não é somente para controle da inflação. Se fosse, o racional era reduzir a taxa de juros. Mas como não é, a gente está usando a taxa Selic para trazer capital externo, até porque os juros os juros americanos nos Estados Unidos está alto, está em 4%. Então, é imprescindível que a gente utilize essa taxa de Selic como mecanismo para trazer recursos. O investidor brasileiro que não tem aptidão ao risco se beneficia nisso, porque vai pegar investimentos atrelados ao CDI, investimentos atrelados à Selic, e com a Selic aumentando, a rentabilidade desses investimentos também aumenta. Então, para esse investidor conservador, é o melhor cenário possível. O cara deixa o dinheiro dele investido, rendendo 11,25% ao ano, sem nenhum risco. Ou com risco extremamente baixo, dependendo do volume de capital que ele tem investido. Para o cara que é investidor em renda variável, para o investidor de renda variável, esse movimento já pode ser considerado um pouco interessante também. Por quê? Porque muitas pessoas tiram dinheiro da renda variável para jogar em renda fixa. Renda variável começa a ficar mais barato. Para o cara que gosta de risco, ele vai comprar renda variável muito mais barato também. Ruim para as empresas, ruim para a economia de modo geral, porque fica muito mais caro a gente pegar empréstimos, fica muito mais caro a gente pegar crédito, fica muito mais caro a gente financiar. Então não vai movimentar tanto a economia. A gente está num período de congelamento. A economia está esfriando. Está fria. Por quê? Porque a taxa de juros está alta. As pessoas preferem deixar o seu dinheiro parado, rendendo bem, do que movimentando a economia. Mas, no médio prazo, a tendência é que a taxa de juros caia, fique muito mais barato pegar empréstimos, créditos, financiar, a economia vai voltar a aquecer, e o ciclo da taxa de juros sempre vai acontecer, vai estar em alta, vai estar em baixa. A gente precisa entender o momento da economia que a gente vive para tomar decisões financeiras muito mais assertivas em relação a isso. Dito isto, você já sabe agora o que é a taxa de juros, que é a taxa Selic, a taxa base de juros nacional. Você já sabe que essa taxa de juros, quando ela está alta, ela atrai capital externo. Essa taxa de juros, quando ela está alta, ela é boa para o investidor conservador, que vai ter um bom rendimento sem ter muito risco nos seus investimentos. E ela pode também ser boa para o investidor de renda variável, aproveitando algumas oportunidades de comprar renda variável até mais barato. Porém, o que é que tem de ruim, né? Na taxa Selic alta, a gente não consegue fazer uma estratégia de alavancagem, pegar um crédito, não consegue financiar um imóvel, até porque se isso for feito, a gente vai estar pagando muito mais do que a média histórica, muito mais do que a gente poderia pagar se esperasse essa taxa de juros cair. Com a taxa de juros baixa, a gente movimenta a economia, a gente faz estratégia de alavancagem de patrimônio, estratégia de expansão de capital. Com a taxa Selic baixa, o ruim é justamente deixar o dinheiro parado rendendo. Então, tudo tem seus prós e contras. É preciso entender esses prós e contras para poder
identificar de acordo com o momento da economia o que você vai fazer da sua vida financeira ou o que você vai indicar para o seu cliente. Então, esse entendimento de mercado, ele é fundamental. E não adianta somente entender sobre a taxa Selic. É importantíssimo que você também entenda sobre outros conceitos de mercado, como o CDI, que é um certificado de depósito interbancário que ele é diretamente afetado pela taxa Selic. É preciso entender sobre a inflação, sobre o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, que são temas de outros vídeos que eu vou trazer mais na frente. Mas hoje a gente veio falar justamente desse aumento da taxa Selic, porque é algo que aconteceu agora recentemente, é algo que vai mudar a sua percepção sobre a sua tomada de decisão em relação à vida financeira, e a expectativa, de fato, é que a gente tenha mais um aumento da taxa de juros nacional na próxima reunião do Copom, que vai acontecer em média daqui a 40 dias, para que no ano que vem a gente volte a entrar num ciclo de queda de taxa de juros. Eu vou deixar na tela um print da expectativa dos investidores, da expectativa dos conhecedores do mercado financeiro sobre a última reunião do Copom. A expectativa era de 90% desse aumento de meio ponto percentual. A expectativa era de 1,5% do aumento de 0,25 pontos percentuais e de 6,8% de quem deu sua opinião acreditava que ia aumentar 7,5 pontos percentuais. Então, esse print ele mostra, né, que de fato foi dentro do previsto esse aumento de meio pontos percentuais. Quem acreditou que tinha a chance da taxa de juros cair pela nova nomeação ter sido indicada por um presidente de esquerda, sinto muito, estou de luto por você. Não vai ser agora, mas em breve, com certeza, isso vai voltar a acontecer. Esse outro print que eu estou deixando aqui na tela é justamente a taxa de juros de outros países que estão em deflação, que já estão com a inflação controlada. O Brasil, hoje, ocupa a segunda posição nesse ranking, somente atrás da Rússia, em nível de taxa de juros, está elevada. Por isso que o Brasil decidiu optar por esse aumento, para que, diferentemente da movimentação mundial, atrair capital externo e sanar esse déficit fiscal em que a gente tem hoje. Então, se você gostou desse vídeo, trazendo novidades do mercado, mostrando como esses indicadores macroeconômicos, eles afetam o seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo te explicando um pouco mais sobre conceitos básicos de mercado, comenta aqui abaixo, deixa sua dúvida, compartilha esse vídeo com outras pessoas e o mais importante de tudo, deixa seu like.